Aluguel de bem imóvel de uma pessoa física alugando para uma pessoa jurídica, a retenção na fonte, exclusões da base de cálculo. E esse é o tema de hoje no canal Assessorando. Sejam bem-vindos ao canal Assessorando. No vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre o aluguel de imóvel de uma pessoa física que loca para uma pessoa jurídica. Quais são as tratativas ali? A retenção na fonte, as exclusões. Vamos verificar na tabela antiga e na tabela nova. Aproveita, se inscreve no canal, dá um curtir aí, compartilha o conteúdo, troca uma ideia, bate um papo comigo aí nos comentários e nós vamos começar trabalhando aqui com o Perguntas e Respostas da Receita Federal. No Perguntas e Resposta número 204, qual o tratamento tributário dos rendimentos de aluguel de imóvel localizado no Brasil? Então vamos lá, temos dois exemplos. No segundo exemplo é de pessoa física para pessoa física. Então a Thelma, ela aluga um apartamento para o Helder. Então nós temos aqui as características, rendimento bruto, houve até uma multa aqui e desconto de taxa de administração chegando numa base de 2.800. Por que eu estou falando dela aqui se nós vamos trabalhar com o exemplo 1? É porque a Receita Federal nos dá, no exemplo 2, que a taxa da administração, para que não haja dúvidas, né, a taxa de administração da imobiliária, ela é dedutível, na verdade ela é uma despesa exclusiva. Eu vou falar dela mais para frente, então guarde esse termo, se você não conhecia, despesa exclusiva. Vamos olhar ela mais profundamente no exemplo 1. Então, vamos lá. O que acontece aqui no exemplo que a Receita nos dá? O Alexandre, pessoa física, ele aluga uma loja no Rio de Janeiro para uma empresa chamada Biscoitos Sublimes. Qual que é o valor do aluguel? 6 mil. No dia 5, a empresa comercial efetuou o pagamento, no 5 de outubro, referente a setembro para uma imobiliária. Então veja que no exemplo da Receita Federal há um intermediário. Tem um intermediário. Então, entre o Alexandre e a Biscoito Sublime, nós temos uma imobiliária. Certo? O que isso nos interessa e por que a Receita Federal deu esse exemplo? Porque a imobiliária, ela cobra uma taxa de administração, ou seja, para efetuar tanto a administração quanto a cobrança do valor da empresa Biscoitos Sublimes. Vamos continuar aqui. O pagamento foi somente no valor de 5 mil. A Sublime pagou 5 mil para a imobiliária. Então, o que acontece aqui? Do valor de 6 mil, houve uma retenção na fonte do imposto de renda. Nós vamos fazer o cálculo agora mesmo na planilha. De qual que é o valor da retenção? De 780. Veja aqui, ó, o pagamento efetuado foi somente de 5.200, pois a empresa efetuou também o pagamento de um DARF. O valor do DARF, referente à retenção na fonte, pagamento de aluguel feito por pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica pagando para o Alexandre através de uma imobiliária, que cobra 10%. Bem, vamos continuar verificando o nosso exemplo. Aliás, o exemplo da Receita Federal, tá? O Alexandre receberá da imobiliária o valor de R$ 4.619,36. Qual é o cálculo? Como é que chegamos nesse valor aqui? A Receita Federal dá os valores. Esse é o valor bruto, esse é o imposto de renda, essa é a taxa da imobiliária. Através desses descontos que houve esse recebimento líquido, né? O Alexandre vai receber líquido essas informações aqui. E o que acontece agora? A Alexandre deverá, na declaração de ajuste anual, do imposto de renda, né, informar o valor bruto do aluguel na ficha rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica. Tá? Informar o valor bruto. Qual que é o valor bruto? É esse. Só que tem um detalhe aqui. Esse valor aqui da imobiliária é um valor exclusivo. Nós vamos tratar dele agora mesmo.
Vamos continuar lendo aqui, ó. Na ocasião do preenchimento da DAA, Alexandre poderá descontar do valor dos aluguéis recebidos, poderá descontar a comissão paga imobiliária. E por que a Biscoitos não já descontou? Por que ela já não fez esse desconto para que o imposto de renda fosse menor? Porque primeiro ela paga para a imobiliária, depois a imobiliária faz o desconto dela. Bom, seguindo aqui, esse valor pago deverá ser informado na ficha de pagamentos efetuada no Código 71, administrador de imóvel, na declaração de ajuste anual. O imposto de renda retido pela locatária também deverá ser informado na ficha de rendimentos tributáveis. Isso tudo nós vamos olhar tanto na declaração de ajuste anual quanto na planilha que nós vamos ver agora. De posse da planilha, vamos verificar qual foi a memória de cálculo da imobiliária ao pagar o valor líquido para o Alexandre. Valor bruto de R$ 6.000, taxa de administração de 10%, imposto de renda retido na fonte pela Biscoitos Sublimes, no valor de R$ 780,64. Chegamos aqui no valor líquido de R$ 4.619,36. Valor pago pela imobiliária ao Alexandre. Muito bem, vamos ver agora qual é a memória de cálculo que a Biscoitos Sublimes utilizou para chegar nesse valor. Valor bruto. Nós temos o valor bruto, a despesa exclusiva, valor líquido, despesas legais. Essas despesas dedutíveis legais, que seria dependente, previdência oficial, pensão alimentícia, não há no nosso exemplo. Então, não temos que preocupar com isso. No caso, R$ 6.000 bruto. O valor está aqui, ó. Ou seja, a base de cálculo foi utilizada os R$ 6.000, caiu na tabela de progressivo do imposto de renda, uma tabela de 27,5%, e, portanto, chegamos no mesmo valor que a Biscoitos Sublime chegou. Veja bem, nós temos uma despesa exclusiva que, pelo decreto 9.580, a despesa exclusiva deveria ter reduzido a base de cálculo. O imposto a ser recolhido deveria ter sido 615,64. Só que a Biscoitos Sublime não sabe desse desconto da taxa de administração, né? Então ela pega o valor ali e tributa. Então a Receita Federal, sabendo disso, ela dá esse exemplo, né? E o que acontece então com essa despesa? Você vai perguntar para mim, Leandro, mas então eu paguei mais um imposto, pagou um pouco mais, nem foi um pouco mais, né? É 100 e cacetada aqui, ó. Vamos ver, ó. 780, deixa eu fazer uma fórmula. 780 menos 165 vezes 12, supondo que nós alugamos por um exercício completo, um ano fiscal, né, completo, vezes 12 meses, 1.980, tá? Guarda esse valor aqui. Então, eu paguei a mais 1.980. E para corrigir essa situação, nós vamos ter que fazer o quê? Fazer o ajuste na declaração do imposto de renda, na DAA. Vamos fazer a seguinte situação. 6.000 brutos vezes 12 igual a... Qual que foi o valor do imposto? 780,64 vezes 12. E o valor líquido ficaria de 62 mil. Perceba que a empresa, ao final do exercício, vai precisar dar ao Alexandre um informe de rendimento, nos termos da lei, para que ele utilize para a sua declaração de imposto de renda. Então, esse é o valor bruto, esse é o imposto de renda retido na fonte e esse o líquido. Vamos agora, na declaração de ajuste anual, constatar como é que nós vamos fazer esse ajuste. Acessamos a declaração de ajuste anual. Lógico que nós estamos trabalhando aqui com o ano de 2022, exercício 2023, porque o Perguntas e Respostas da Receita Federal
na qual nós estamos trabalhando é de 2022 e, portanto, a tabela progressiva é a tabela anterior à mudança de maio. Rendimento recebido de pessoas jurídicas, adicionar o novo rendimento. Você vai colocar o CNPJ da pessoa, da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, rendimentos recebidos. Nós tivemos 12 recebimentos, né, ou seja, 12 rendas, que no valor bruto dava 72 mil. A Previdência não tem, porque não há incidência de Previdência sobre o aluguel, mas houve um imposto retido na fonte de R$ 9.367,68. Nesse exato momento, com essas informações, o programa está me restituindo R$ 3.960. Ainda há uma informação na qual o exemplo do perguntas e resposta, a Receita Federal nos orienta a fazer uma seguinte situação. Colocar em pagamentos, adicionar ficha pagamentos, adicionar um novo pagamento, achar nos códigos o código 71, a administração de imóvel, vai colocar aqui o CPF ou CNPJ, o nome do administrador, coloca a descrição do serviço e com o valor pago. R$ 600 por 12 períodos dá 7.200. Evidenciamos o pagamento, ou seja, a despesa exclusiva para a Receita Federal referente ao aluguel. Rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o perguntas e respostas e nós vamos verificar novamente, ó. Na ocasião do preenchimento da DAA, Alexandre poderá descontar do valor dos aluguéis recebidos a comissão paga imobiliária. Então, eu vou ter que fazer o quê? Um ajuste. De que forma? Eu não posso lançar o bruto aqui, porque o decreto 9.580, na qual você enquadra a despesa exclusiva, você tem que tirar da base de cálculo. Eu quero fazer um parêntese em relação a essa situação, porque é o seguinte, a despesa exclusiva, quando ela está ali evidenciada no decreto, né, eu tenho outros vídeos no canal aqui falando sobre o assunto, ela pode ser deduzida, né, ela tem que ser retirada do valor bruto. Ou seja, o valor que você oferece para a tributação é o valor bruto menos a exclusão. Você tem que tirar a exclusão. Seguindo, então, não é 72 mil reais. Na verdade, o valor é de 64.800. Perceba que aqui nós temos uma seguinte situação. Quando eu faço esse ajuste, vou dar um OK aqui, né? Qual que é o rendimento recebido da pessoa jurídica, recebido da pessoa jurídica? Qual que é o rendimento tributável? Porque aqui nós temos rendimento tributável. A despesa de 7.200 que nós pagamos, informamos em pagamentos aqui, ó, ela é exclusiva, eu tenho que excluir ela. Então eu faço o ajuste, coloco o valor tributável. Sendo assim, nós temos aqui um imposto a restituir maior. Maior quanto? Na proporção de 1.980. O que nós fizemos? Nós pegamos aqui a diferença entre o imposto e o imposto que eu deveria pagar. Chegamos nessa conclusão. Aplicamos 12 meses aqui. A diferença. Chegamos no 1.980. Então, perceba que a ideia é ajustar, se por um acaso você pagou, o Alexandre, né? Nosso exemplo aqui, se por acaso o Alexandre pagou esses 7.200, então, logo, 7.200 saiu da onde? Saiu do valor bruto, ou seja, eu coloco o líquido tributável, sendo assim, a restituição é maior. E se por um acaso o nosso exemplo, ou seja, o exemplo que a Receita Federal nos deu,
ele tivesse ocorrido agora, em outubro, né, outubro de 2023, já com a nova tabela progressiva do imposto de renda. Lembrando que nós temos em 2023 duas tabelas. Qual seria o valor então? Então vamos lá, valor bruto, R$6.000, Alexandre, mesma coisa, né? Despesa exclusiva, 10%, o imposto de renda daria R$ 619,84. Tá vendo? Como é que você chegou nesse valor? Vamos verificar aqui com a Biscoito Sublime. O que ela fez aqui? Ela pegou o valor bruto de R$6.000, não tem despesa exclusiva, ela não sabia da despesa exclusiva ainda. Dedução considerada. O que é essa dedução considerada? Já falei em outros vídeos aqui. A despesa dedutível legal, pensão alimentícia, dependentes, previdência oficial, se houver, ou o desconto simplificado. Para 2023, o desconto simplificado é de R$ 528. Ah, mas em 2022 eu não tinha essa informação. Não tinha. Realmente não tinha. Ou você tinha despesa dedutível legal, ou era zero. Tanto é que não aconteceu nada aqui. Já em 2023, não. Em 2023 você tem a antecipação do desconto simplificado. Quando você pega a declaração de ajuste anual aqui, o que você percebe aqui? Não percebe que há uma restituição do valor? Eu fiz todo esse aparato aqui, é claro que eu estou em 2022 aqui, mas você percebe que há uma restituição grande. O que a Receita Federal está fazendo, junto com o governo federal e com toda a mudança? Ela está antecipando esse valor aqui, ó. Tá? Em qual proporção? Para 2023, R$ 528. Chegando no valor de R$ 619,84. Muito bem, esse é o valor, essa é a memória de cálculo que a Biscoito Sublimes chegou. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos verificar nessa memória de cálculo se eu tivesse colocado a despesa exclusiva. É claro que essa despesa exclusiva aqui eu vou ajustar lá na DAA, como já foi orientado. Olha o imposto, para onde que vai? Veja bem, vamos fazer a diferença dele aqui. De 619 que foi recolhido para 454 que deveria ter sido recolhido, os mesmos valores, a mesma diferença, a mesma. Isso aqui vezes 12 vai dar a mesma diferença. É claro que para o ano de 2023, exercício 2024, vai ter ali uma diferença, justamente porque haverá duas tabelas progressivas do imposto de renda. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, tá? Dá um curtir aí, compartilha o conteúdo. Te espero no próximo vídeo e fica com Deus.